Olá a todos e todas, professor Yuri Schneider falando diretamente aqui com vocês. Um baita prazer estar com vocês aqui gravando essa videoaula, que é a primeira de muitas que eu vou colocar no meu canal, certo? É um canal do YouTube que você de todo o Brasil poderá acessar. Essas aulas são públicas, elas ficarão aqui na forma pública, você pode acessar. E são aulas, videoaulas realmente fidedignas, sem nenhuma omissão de conteúdo, certo? Como realmente se assim você estivesse fazendo um curso comigo pago. Exatamente, né? Obviamente que mais adiante, né, e sempre primando pela transparência com vocês, mais adiante o professor terá a sua plataforma exclusiva de direito administrativo, com cursos, com aulas de direito administrativo para todos os concursos do Brasil, certo? Então vai ter matéria de atos naquele concurso daquela prefeitura lá do interior do Amapá, eu vou estar lá com você, certo? Vai ter a matéria de poderes administrativos lá na prefeitura do interior de Rondônia, eu vou estar lá com você, certo? Vai ter matéria de licitações em Goiânia, prefeitura de Goiânia abriu concurso, eu vou estar lá com vocês, certo? Então é isso. Eu começo com vocês uma caminhada nesse meu canal do YouTube, cada vez mais, né? Perdão, cada vez mais fazendo, tentando melhorar os vídeos, tá? Vocês podem notar, eu tô ainda meio roots nos vídeos, tá? Tô aprendendo um pouco, mas o que importa para você, com certeza, é o conteúdo, tá? Então, o conteúdo daquilo que realmente você vai utilizar e vai sentar lá numa prova de concurso e vai ver assim, cara, o Yuri me falou isso e eu vou acertar, certo? E isso é o meu maior prazer, certo? Nesses milhares de alunos que eu já aprovei, desde 2002, ensinando em preparatórios de concurso, certo? Desde 2002, acompanhando aí a caminhada dos concurseiros, das concurseiras, em todos os concursos do Brasil e também aqueles que fazem exame de ordem. Também vou colocar aqui algumas coisas muito importantes para vocês, tá certo? Então vamos começar hoje com a Lei 10.098/94, o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul, que vai cair na prova do Tribunal de Justiça, tanto para técnico como para analista. Não vai cair toda a lei, certo? Você pode observar, inclusive, aí comigo na tela, né? Não vai cair toda a lei. Você pode ver ali que eu tirei um trecho do edital que diz que são os artigos 2º ao artigo 10, né? Depois já pula para o 16 e vai até o 27. Depois os artigos 177 e o artigo 178, né? E depois dos artigos 183 ao 186 da Lei 10.098, certo? Então nós temos aí a ideia, né, do que cairia para vocês na Lei 10.098, são só esses artigos, no caso, que cairiam na lei, ok? Bom, como nós temos aí o primeiro, você pode notar aí agora, né, o primeiro artigo, o artigo 1º, né? E aí você poderia pensar, mas ô prof, não cai esse artigo, é do 2 em diante, espera, não seja afoito, tá? Espera um pouquinho. É importante porque daí tu sabe onde é que tu tá pisando. Você está estudando a Lei 10.098, certo? E a Lei 10.098, ela é, no caso, a lei, né? Esta lei dispõe sobre o Estatuto e o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, excetuados as categorias que, por disposição constitucional, devam reger-se por estatuto próprio. O que tu tem que saber? É uma lei que regra a vida funcional daqueles servidores públicos que têm cargos públicos,
cargos públicos efetivos em comissão, da administração direta, das autarquias e das fundações públicas, que têm, claro, os seus servidores sob regime estatutário. Não serve para aqueles que são seletistas, certo? Não serve para aqueles que têm a CLT, ok? Então, por isso que o artigo 1º é importante. Por que eu estou estudando isso, professor? Porque, bom, vocês têm uma lei própria, que é um regulamento interno dos serventuários da Justiça, mas subsidiariamente é utilizada a Lei 10.098 para vocês também. Então, para a prova de concurso público, eles acham importante que você estude a Lei 10.098, pelo menos naqueles artigos que ali estão, ok? Bom, já indo para o artigo 2º, né, para o artigo 2º propriamente dito, né, nós estamos aqui, né, no artigo 2º, você pode perceber aí comigo que ele diz assim, ó, definições fundamentais, né? Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Por que ele fala isso? Ele diz assim, ó, você que está começando a me ler, você que está lendo esta lei, aqui dentro, toda vez que eu falar a palavra servidor público, eu estou me referindo a cargo público. A palavra cargo público, certo? E cargo público, já te antecipo, é o cargo público efetivo ou o em comissão. Cargo público efetivo ou em comissão. Para o pessoal que estuda para analista, tem uma matéria teórica que cai, que é agentes públicos. E quando tu lê a palavra agente público, é gênero, que tem várias espécies. Uma das espécies são os servidores públicos. E eles são divididos em três subespécies, certo? Cargo público, emprego público e função pública. Mas, agora, olhando aqui para a lei, não te esquece disso aí, futuro analista. Aqui na Lei 10.098, para os efeitos desta lei, toda vez que você escutar ou ler servidor público, ele está se referindo só a cargo público, que pode ser o efetivo ou em comissão. Tá bom? Continuando comigo aqui em cima, então, cargo público é o criado por lei em número certo, com denominação própria, consistindo em conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor, ou seja, direcionadas a um servidor, mediante retribuição pecuniária, portanto, não é gratuito, não é um cargo honorífico, certo? Ok? Paga pelos cofres públicos do estado do Rio Grande do Sul. Então, ele está dizendo para você, ele está definindo para você o que é cargo público previsto em lei, tá? O que é cargo público previsto nesta lei. Cai em prova isso, professor? Já vi 300 milhões de vezes este artigo aqui, certo? Cargo público é criado por lei, ele pode colocar lá, por lei ou por decreto, né? Pode lá ele colocar por lei complementar, não, é por lei, não tem nada a mais aí, é por lei, certo? É uma lei específica, inclusive, não é uma lei complementar, certo? Em número certo, não pode fazer um cargo assim, ó, estou criando o cargo de, sei lá, fiscal de garrafa térmica, tá bom? Tá criado. Não, tá criado não. Tem que criar e tem que colocar um número de cargos de fiscal de garrafa térmica que tu tá criando. É isso que ele tá dizendo ali, tá bom? Consistindo em um conjunto de atribuições com denominação própria, vai ter o nome do cargo, consistindo em um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidos a um servidor, direcionados a um servidor. Significa que cada cargo, na lei que criou o cargo, seja ele efetivo ou em comissão, terá lá uma hora da lei que vai ter um conjunto de coisas que serão direcionados a ele, certo? Na matéria de atos, nós chamamos isso de competência, que é o conjunto de atribuições previsto em lei direcionados a determinado sujeito. Certo? No caso aqui, o sujeito é um cargo, é uma pessoa.
Então, quando tu cria o cargo, tem lá uma parte da lei dizendo o que aquele cargo vai ter como competência, que são as suas atribuições. Muitas vezes, um trecho da lei, ou a lei completa que fala das atribuições, ou o trecho da lei, um trecho das atribuições, ou todas as atribuições, são colocadas no edital do teu concurso. E realmente, se tu vai lá no edital feito pela FGV nesse concurso, vai ter um momento lá que vai ter dizendo o que o cargo de analista faz, o que o cargo de técnico faz. Aquilo ali não foi inventado para colocar no edital, aquilo ali está na lei que criou o cargo de técnico, está na lei que criou o cargo de analista. Professor, pode ser uma lei só criando vários cargos? Pode, não tem problema. Ali pode ser uma lei criando lá o cargo de analista, colocando todas as atribuições, bababá, certo? Aí logo depois vem o cargo de técnico, colocando todas as atribuições num anexo da lei ou no corpo da lei. Pode, não tem problema, não tem nada que proíba isso, tá bom? Certo? Então nós temos ali responsabilidades cometidas a um servidor, que agora, a partir do momento que ele assume é dele, ele não pode se furtar, né? Porque a competência é irrenunciável, ele tem que fazer, certo? Mediante retribuição pecuniária, como eu falei, né? Tem graninha nisso, né? Não é um cargo honorífico, servidor público, né? Ali por cargo efetivo ou em comissão, paga pelos cofres públicos, tá bom? Bom, continuando, nós temos ali agora o artigo 4º, né? O artigo 4º. Bom, deixa eu botar numa outra cena aqui, porque aí fica melhor, você enxerga melhor, né? Isso mesmo. Então nós temos ali o artigo 4º, gente, que são os tipos de cargos públicos, né? A partir dali nós conseguimos enxergar isso. Os cargos públicos estaduais, acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos legais para investidura, ou seja, de certa forma já dialoga, né, com o artigo 37, inciso 1º da Constituição, que é uma matéria que cai na sua prova também, né? Acessíveis a todos os brasileiros. Quem são os brasileiros? Os natos, os naturalizados e os portugueses equiparados. É isso que nós entendemos por brasileiros, certo? Principalmente para fins de concurso, tá? Que preenchem os requisitos legais para investidura. Tem alguns requisitos para investidura que você vai ver, inclusive, comigo daqui a pouquinho, né? Alguns deles estão aqui ainda nesse vídeo que você verá comigo, tá? E outros até estão em outros artigos, mas para você nesta prova não interessa, porque ele pulou esses artigos, então pouco importa para você, certo? Estude só aquilo que realmente vai cair na tua prova, tá bom? Enfim, então nós temos ali, ó, acessíveis, né, que preencherem os requisitos legais para investidura, e aos estrangeiros na forma da lei complementar, ou seja, tem que ter uma lei complementar estadual dizendo como os estrangeiros poderão entrar em cargos públicos no Brasil, certo? No estado do Rio Grande do Sul. Então, tem que ter uma lei complementar dizendo como entram os estrangeiros. Também está de acordo com o inciso 1º do artigo 37 da Constituição Federal, certo? Nada em desacordo, tá? E aí, continua ali o texto, né? Continua ali o texto dizendo, né? São de provimento efetivo ou em comissão. São de provimento efetivo ou em comissão. Então, você pode olhar ali comigo, né? São de provimento efetivo ou em comissão. Como eu falei para você, né? Cargo pode ser efetivo ou em comissão, certo? O cargo efetivo, no caso, é aquele que entra através de concurso público, de provas ou de provas e títulos, ok? E o cargo em comissão é aquele que entra através de um convite, isso mesmo. Pode ser uma pessoa de fora da administração, que não tenha qualquer ligação com a administração pública, ou pode ser uma pessoa de dentro da administração. Ela já tem cargo público efetivo, e é convidada a assumir
um cargo em comissão. E é convidado a assumir um cargo em comissão. Ah, eu sei o que é, professor. É quando ele assume uma FG. Não, são duas coisas diferentes. Tá? Espera. Vou falar sobre isso. Quando a pessoa é cargo efetivo e recebe um convite para assumir um cargo em comissão do Estado, ou seja, ele vai assumir um cargo em comissão que o Yuri brinca, de dentro. E aí ele pede afastamento do seu cargo efetivo para poder assumir o cargo em comissão, certo? E aí ele opta por uma das duas remunerações, ou a do cargo efetivo ou a do cargo em comissão. Óbvio que ele vai optar pela maior, tá? O FG é diferente, né? A pessoa é cargo efetivo e aí tem lá um cargo de chefia, direção, assessoramento, que pode ser para cargo efetivo que ele possa assumir essa função a mais da função gratificada. E aí, como ele vai assumir uma sarna a mais para se coçar, ele vai ganhar a mais o valor da FG. Ele é designado para uma FG, certo? E aí ele continua no cargo efetivo e é a mais a função gratificada. Então não confunda, tá bom? O cargo em comissão de dentro, ele pede afastamento do cargo efetivo e assume o cargo em comissão. Isso é regrado nos regulamentos internos, em cada órgão, cada entidade tem o seu funcionamento para isso, inclusive no Poder Judiciário. Tá bom? Ok? Entenderam isso? Beleza. Tá aí cargo em comissão de fora, professor. É aquele que não tem nenhuma ligação. Lembra do professor Yuri, né? Eu, 2 oportunidades, eu fui cargo em comissão do Estado do Rio Grande do Sul. Uma eu fiquei na administração direta e outra eu assumi a chefia de uma assessoria jurídica na administração indireta do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não tinha nenhum vínculo, não tinha concurso nenhum com a administração pública, certo? E assumi esse cargo em comissão. Tu não tem o que optar, né? Não tem o que optar, tu ganha o valor do cargo em comissão. Certo? Beleza? Continuando ali agora no texto, né, gente? Continuando no texto, deixa eu botar ele em tela cheia para você que fica muito melhor, né? Olha ali, ó. O parágrafo 1º do artigo 4º. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração não serão organizados em carreira. Não serão organizados em carreira. Por que isso, prof? Porque só os cargos efetivos podem ser organizados em carreira. Cargo em comissão, não. Tá bom? O parágrafo 2º. Os cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento, serão exercidos por servidores do quadro permanente, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, nos casos e condições previstos em lei. Então, veja, no estado do Rio Grande do Sul, se escolheu ali dizer o seguinte, que preferencialmente, cargos em comissão serão preenchidos por pessoas de dentro, que já têm cargo efetivo, certo? Obviamente, isso é para o cargo. A palavra preferencialmente é o cargo em comissão. Porque as funções gratificadas que vêm logo depois do texto, bom, isso sempre serão preenchidos por cargos efetivos. Então não tem discussão quanto a isso. Tá? Então aquele preferencialmente é para os cargos em comissão. Foi aquilo que eu falei para você. Pode ter cargo em comissão de fora ou cargo em comissão de dentro. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul, no parágrafo 2º, ele diz, olha, os cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento, serão exercidos por servidores do quadro permanente. Tá? Beleza? Ficou claro? Tá bom. Agora volta ali, ó. Com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento. Cuidado, cuidado! Luz vermelha se acende, não é uma luz de um puteiro, é uma luz de atenção. Tome cuidado com isso. O quê? Veja só. Lá na Constituição Federal, fica dizendo que o cargo em comissão e a função de confiança, que é o que diz lá na Constituição, no artigo 37, serão para os cargos de direção, chefia e assessoramento.
certo? Pois é. Na letra da 10.098, aqui diz assim, ó, chefia, assistência e assessoramento. Ah, professor, e o que então eu tenho que decorar? Não, tu tem que decorar os dois. É que na hora da questão da prova, ele começa a questão dizendo, conforme lei 10.098. Aí tu dá para ele o que tu guardou na tua gavetinha da cabeça, que tu decorou da lei 10.098. Entendeu? É assim que funciona. Tá? Não tenta... Ah, não, mas isso aqui não vai... Não, não. Não vai nessa. Vai cair sim. Conforme lei 10.098, para que serve um cargo em comissão? Para que serve uma função gratificada? Serve para chefia, assistência e assessoramento. Certo? Serão exercidos por servidores do quadro permanente, ok? Ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, nos casos e condições previstos em lei, tá? Então vai ter uma lei sempre dizendo quando é que poderá ser assumido aí um cargo em comissão ou então uma função gratificada, tá certo? Continuando ali, ó, o artigo 5º, né? Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, com promoções de grau a grau, mediante aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. Certo, gente? Então, veja, nós até temos cargos de provimento efetivo isolados e carreira, mas com o passar dos anos, isso foi terminando, né? Aos poucos foi terminando. Cada vez menos existe cargos efetivos isolados. O que é isso, professor? São cargos efetivos que têm uma carreira só. Né? O oficial de justiça do estado do Rio Grande do Sul, que ainda existe, né, era um cargo que foi criado com uma cargo de uma carreira só. Mas os novos foram criados com carreira. E esses cargos de vocês, o técnico, o analista judiciário, esses são de carreira também. Então os cargos efetivos serão organizados em carreira, com promoções de grau a grau, mediante a aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. Ou seja, o regulamento interno de cada órgão, de cada cargo, de cada órgão, de cada entidade, vai dizer para você, certo? Quando é que, no caso, será por antiguidade, que é por tempo, né? E quando é que poderá ser por merecimento, é alternadamente, tá bom? Voltando ali, nós temos ali o parágrafo único, né? Poderão ser criados cargos isolados, no caso, né? Poderão ser criados cargos isolados, quando, né, gente? Quando o número não comportar a organização em carreira, tá? Então foi o que o prof falou. Até pode ter cargo isolado. É uma lei antiga, é uma lei que já tinha questões, né, de muitos anos. As coisas mudaram, cada vez mais os cargos isolados estão sendo transformados em cargos de carreira, né? Na verdade, uma coisa muito engraçada que me vem aqui agora, né, na cabeça, né? Que é o seguinte, né? O que um cargo isolado, quando se manifesta na frente do palácio lá, o que ele pede para o governador? Nós queremos uma carreira, né? Um dos pedidos que se faz, além do aumento salarial, valorização do cargo, nós queremos um plano de carreira, é o que pede lá o cargo efetivo. Agora, quando é o cargo de carreira, ele pede o quê? Nós queremos valorização, nós queremos aumento salarial e nós queremos uma carreira melhor, né? Eles já têm carreira, eles querem uma carreira melhor no caso, tá? Então, o artigo 6º, por sua vez, diz ali, né? A investidura em cargo público de provimento efetivo dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Então, veja, isso daí é uma coisa que está prevista, inclusive, na Constituição Federal, igualzinho, né? Porque diz lá que os cargos efetivos, eles passam por concurso, esse concurso tem que ser de provas ou de provas e títulos. Na tua prova lá tem que estar escrito isso, né? Os cargos efetivos passam por provas de concurso e as provas são por concurso público, né? E o concurso público é de provas ou provas e títulos. Se tiver lá na tua prova dizendo
concurso público de provas ou títulos, não marca que está errado e tu vai cair 500 posições, certo? Porque daí tu está dizendo para ele que cabe um concurso público para cargo efetivo só de títulos, e não cabe isso, tá bom? Não cabe isso, certo, gente? Então, voltando ali na nossa tela, você pode perceber, então, que é um concurso público de provas ou de provas e títulos. O parágrafo único, né? A investidura de que trata este artigo ocorrerá, no caso... Opa, vou voltar aqui. Deixa eu ver se eu voltei com você na tela lá. Voltei com você na tela lá, voltei. O professor tá toreando aqui ainda, né? Mas vai dar tudo certo, né, gente? Vai dar tudo certo. Vamos lá. O que importa é o conteúdo. Olha só, parágrafo único do artigo 6º. A investidura de que trata este artigo ocorrerá com a posse. Pode ter uma questão de prova dizendo a investidura de que trata esse artigo ocorrerá com a nomeação. Não, com a posse. Primeiro vem a nomeação, depois vem a posse, certo? Primeiro vem a nomeação, depois vem a posse e depois vem o exercício. Então, lá na prova de concurso, ele pode, de propósito, aí nesse parágrafo único aí, ele pode tentar te enganar, né? Pode tentar te enganar, querendo que você entre nessa, né? Dizendo ali que pode ser, a investidura se dará no exercício, a investidura se dará na nomeação. Não, a investidura se dará na posse. Tá bom, gente? Então, nós temos aí agora, então, a outra tela para você, diretamente você pode me assistir. Requisitos para o ingresso no serviço público. Olha só. Artigo 7º, todos eles devem ser entregues na data da posse, tá, gente? Não esquece disso, na data da posse. São requisitos para o ingresso no serviço público, depois ali, ó, possuir a nacionalidade brasileira, já tinha falado para vocês, brasileiro nato, naturalizado ou português equiparado. Brasileiro nato, naturalizado, português equiparado, tá? Não esquece disso. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais, obviamente que os militares para os homens, eleitorais para todos, né? Então você vai ter que comprovar na data da posse que está tudo ok, né? Obviamente que você vai levar os documentos que estão previstos, inclusive, disponíveis no site da Justiça Eleitoral, né? No site dos TRS, né? Ter idade mínima de 18 anos, certo? Então tem que tomar cuidado, porque logo abaixo, né? Está dizendo ali, ó, estar em gozo dos direitos políticos. Não é pleno gozo, é gozo dos direitos políticos. Porque pleno gozo dos direitos políticos só tem no nosso país aquela pessoa, no caso, né? Aquela pessoa, no caso, que já alcançou 35 anos de idade, já tem 35. Porque daí ela pode votar e ser votada para todos os cargos eletivos do Brasil. Então tem que tomar cuidado com isso. E se você colocar que pleno gozo dos direitos políticos está certo, você está mandando um recado para o examinador da banca, e o recado que tu está dando é o quê? Só com 35 anos. Então, não, está dizendo ali, né? Você viu comigo, você viu ali, ó, a idade mínima de 18 anos, certo? Então, cuidado, né, gente? Não é pleno gozo de direitos políticos, é gozo de direitos políticos, a idade mínima é de 18 anos, logo abaixo tem possuir aptidão física e mental. Mais uma vez, eu te chamo a atenção. Não é plena aptidão física e mental. É aptidão física e mental. Porque se você estivesse dizendo plena aptidão física e mental, aí você estaria dando um recado ao examinador da banca, dizendo que, no caso, poderia ter, todos os cargos públicos deveriam passar por teste físico, o que não é verdade. Não é verdade, né? Então, fica bem claro ali para você, né? Ele diz aptidão física e mental, tá bom? E lá no final ter atendido as condições, no caso, né, para assumir o cargo público, né? As condições prescritas para o cargo público, que é o que está dizendo ali para você, certo? Então o cargo ele sempre vai exigir que você tenha alguma coisa, no caso, que tu tenha nível superior, né, que tu já tenha formação X, Y, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é isso que ele quer dizer aí no
no último inciso, né, ter atendido às condições prescritas para o Estado. Então, possuir nacionalidade brasileira, nós temos ali, possuir nacionalidade brasileira. 2, estar quite com as obrigações militares eleitorais. 3, ter idade mínima de 18 anos. 4, possuir aptidão física e mental. 5, estar em gozo dos direitos políticos. E 6, ter atendido às condições prescritas para o cargo. Tá bom? Aí depois nós temos ali o parágrafo 1º, que diz, né, de acordo com as atribuições peculiares dos cargos, poderão ser exigidos outros requisitos a serem estabelecidos em lei, certo? Então, dependendo das peculiaridades de cargo, pode sim ser exigido. Aqui tem uma boa questão de prova, dizendo que são somente aqueles da 10.098 e não pode ser exigido em hipótese nenhuma outros requisitos para um cargo público, né? Principalmente esse tipo de questãozinha para analista. Não, até pode, né? Se por um acaso as atribuições, é o que diz ali, né? Se por um acaso as atribuições peculiares do cargo, né? O cargo tem ali uma possibilidade, uma característica especial, pode ser exigida, sim, alguma outra coisa para ele, tá? Para a pessoa que vai assumir o cargo, tá bom? Parágrafo 2º, a comprovação de preenchimento dos requisitos mencionados no caput dar-se-á por ocasião da posse. É o que o prof tinha falado para vocês, né? Na posse tem que apresentar esses requisitos que aí estão, tá bom? Ok? Ah, professor, está dizendo ali vetado pelo governador e mantido pela Assembleia, né? Esquece isso, foi mantido, isso aí é uma coisa antiga, certo? Foi mantido, tá? Não entra nessas, isso é uma coisa que já se debateu há muitos e muitos anos atrás, é que ficou escrito ali na lei, o professor pega o texto fidedigno lá do site da Assembleia, que tem que estar embaixo, né? Você que está procurando na internet, tem que estar embaixo lá, atualização até 2023, 2024, 2025, as últimas atualizações, tá? Tem que tomar cuidado, porque quando tu está fazendo o concurso, você que está lá no estado do Norte e resolveu fazer esse concurso aqui para o Rio Grande do Sul, né? Vai procurar a lei para estudar sozinho, quando tu bota a lei 10.098/94 do Rio Grande do Sul, vai aparecer vários sites ali iniciais, procura aquele que vai no site da Assembleia, que vai aparecer um quadro marrom, clica em cima da lei complementar ali e vai abrir um que está atualizado até 2023, 24, 25, uma coisa assim. Cuidado, viu, gente? Não pega o texto original que tu pode te quebrar nisso daí. Certo, gente? Bom, nós temos ali depois, né, do artigo 7º, nós temos voltando ali, né? Ainda no artigo 7º, né? As disposições especiais sobre a aptidão, né? O parágrafo 3º, ele diz que para efeitos do disposto no inciso 4 do caput e deste artigo, será permitido o ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores das doenças referidas no parágrafo 1º do artigo 158 desta lei, desde que, e aí vem ali, ó, apresentem capacidade para o exercício da função pública para a qual forem selecionados no momento da avaliação médico-pericial, e comprovem, por ocasião da avaliação para ingresso e no curso do estágio probatório, acompanhamento clínico e adesão ao tratamento apropriado nos padrões de indicação científica aprovados pelas autoridades de saúde. O artigo 158, gente, só falando para você, né? O artigo 158 da Lei 10.098, só para você saber o que é um artigo que diz lá quais as formas que uma pessoa se aposentaria por invalidez, ganhando proventos integrais, hoje chamada aposentadoria por incapacidade, né? E aí tem várias doenças lá, né? Então tem estados avançados de mal de Paget, osteite deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, neoplasia grave, espondiolartrose anquilosante. Pá, professor, como é que tu decorou isso? Pô, são anos dando aula disso, né? Então tu vê, esclerose múltipla, enfim, isso aposentaria a pessoa ganhando proventos integrais. E eles pegam essas doenças, né, para algumas outras coisas também durante a lei, tá? Então é importante que você saiba que ele diz que a pessoa que tem uma daquelas doenças lá, ela pode sim participar de um concurso público, entrar, tá tudo bem, ok, certo? Mas ela tem que provar, né, que realmente ela vai passar por esses exames e dizendo que ela pode trabalhar.
O que é importante que você saiba é que se a pessoa tiver essa doença, ela não pode ser impedida de atuar, certo? Não pode ser impedida de assumir um cargo público, tá bom? Depois ainda nós temos o artigo 8º, que fala em inspeção médica para posse, né? E aí temos ali dizendo, né? A posse em cargo público efetivo dependerá de prévia inspeção médica que ateste a aptidão física e mental para o exercício do cargo, observados os requisitos definidos em regulamento. Então, gente, eu diria a vocês, né, que esse é mais um requisito, além daqueles que estão elencados no artigo 7º, tem mais a inspeção médica. Não esquece disso, também é requisito, certo? Também é requisito. Então, não esquece, porque o artigo 8º, que está aí na tua tela, ele também é requisito, certo? Ok? Nós temos ali também, né, gente, uma outra questão, que é o parágrafo 1º, dizendo que poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo nos termos da lei. Então, uma questãozinha lá pelas tantas, né, dizendo que não pode ser nenhum outro pedido a não ser daquele que esteja citado no edital. Pode sim, né, exigir os exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo. Claro que tem que ter uma lei dizendo sobre isso, tá bom? Certo? Bom, depois nós temos ainda, né, o parágrafo 2º, ainda falando sobre a ideia da inspeção médica, né? Parágrafo 2º, os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção médica no prazo de 30 dias a contar da data que dela tiverem ciência, certo? Então, no prazo de 30 dias, se forem julgados inaptos, né, ele pode, no caso, requerer nova inspeção médica no prazo de 30 dias, certo? Parágrafo 3º, o servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública estadual, ao tomar posse em novo cargo, sem interrupção de exercício, será submetido à avaliação médica pericial, ou seja, ele já é servidor público do estado do Rio Grande do Sul, certo? Passou num outro concurso, entrou num outro cargo, exemplo que eu estou te dando, sem interrupção do exercício dele, ele será submetido à avaliação médica pericial, sendo dispensada a apresentação de exames complementares, desde que não tenha alteração de riscos, né, relacionados ao ambiente de trabalho, e a nova posse ocorra no prazo máximo de 2 anos. É o que diz ali, né? A redação, tem que tomar cuidado, né? Esse texto aí veio em 2022, ele pode ser questionado para você. Tome cuidado com isso, né, gente? Tome cuidado, eu vou até mudar aqui porque eu estou quase, acho que você enxerga ali, né? Porque a minha cabeça não está ocupando o parágrafo 3º. Tome cuidado com isso, né, gente? Esse parágrafo 3º aí, ele é muito importante porque ele é de 2022 e realmente ele pode ser questionado na prova para você. Ele é bem atual, digamos assim, tá bom? E aí depois nós temos o parágrafo 4º, nós temos o parágrafo 4º dizendo ali que o ingresso no serviço público estadual decorrente de contratação emergencial ou encargo em comissão dependerá de aptidão física e mental verificada mediante procedimento simplificado conforme regulamento, né? Bom, primeiro de tudo, a pessoa que entra através de contratação emergencial, ela não é cargo público, ela assume uma função pública, tá? Para deixar bem claro. Contratação emergencial, contrato temporário é uma outra coisa, inclusive no caso, é autorizado, né? Isso pode acontecer com base no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. E no estado do Rio Grande do Sul nós temos contratações emergenciais também. Até tem alguns regramentos na Lei 10.098, lá no fim da lei, certo? Mas é disso que ele está falando, tá? Está dizendo que o ingresso no serviço público estadual decorrente de contratação emergencial ou encargo em comissão. Contratação emergencial é função pública, não é cargo, tá, gente? Ou encargo em comissão. Bom, aí voltamos a falar de cargo. Dependerá do quê? De aptidão física e mental. Como é que vai ser verificada? Mediante procedimento simplificado conforme o regulamento. Então tem que ter um regulamento interno de cada órgão, de cada entidade, falando sobre isso. Tome cuidado.
A lei complementar que colocou isso no texto da Lei 10.098, de novo, é a 15.836 de 2022. É bem novo, né, gente? Bem recente, é o que o prof quer dizer. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Temos ainda, né, o artigo 9º, que está dizendo fará parte da inspeção médica de que trata o artigo anterior, o exame psicológico, que terá caráter informativo, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode mudar a palavra, certo? Pode mudar a palavra, tem que tomar cuidado, certo, gente? E aí, por fim, nós temos aí no título 2 do provimento, promoção, vacância, remoção e redistribuição, ele escolheu, num primeiro momento, colocar ali o artigo 10, que é a minha última fala no vídeo, nesse primeiro vídeo que eu estou fazendo com vocês, certo? E nós temos ali, ó, formas de provimento de cargo público. Quais são as formas de provimento? O que é provimento? Eu estou preenchendo o cargo público que está vago, certo? Estou eu preenchendo um cargo público que está vago, ok? Quais são as formas de provimento num cargo público? Então, nós temos a nomeação, forma de provimento originária. É a única forma de provimento originária, gente, certo? Por quê? Porque antes dela não existe nada. Então, a pessoa entra no cargo pela primeira vez pela nomeação. Todas as outras, ela já é cargo público efetivo, aconteceu alguma coisa e ela entrou de novo no cargo e aí tem um nome próprio. Por exemplo, a readaptação, que depois nós vamos falar sobre ela num outro vídeo, a reintegração, também é uma forma de provimento, a reversão, outra forma de provimento, o aproveitamento, outra forma de provimento, e a recondução. Certo, gente? Então, nós temos estas 6 formas de provimento previstas no artigo 10, certo? Da Lei 10.098, e nós vamos falar sobre elas num outro vídeo, uma outra videoaula que o professor fará para vocês, continuando a Lei 10.098, e aí nós vamos falar sobre uma dessas palavras aí que nós acabamos de ver no artigo 10, certo? Nomeação, readaptação, reintegração, enfim. Certo? Um prazer ter falado com vocês, eu estou muito feliz por iniciar nesse canal, e agora é o seguinte, os conteúdos serão super seguidos, eu vou colocar várias coisas aí no YouTube, tá? Passamos um pouquinho de 30 minutos, ficou 42, mas os vídeos serão quase assim de 30 minutos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Só que esse vídeo inaugural foi um pouquinho maior, até porque eu fiz ali a preleção introdutória, né? Agradecendo a todos vocês, então só ali já teve uns 3 minutos a mais por aí, tá bom? Um abraço a todos e todas, continue me acompanhando no canal, certo? Colocar lá no Google agora, Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul para TJ, vai aparecer o vídeo no YouTube, porque o vídeo está público, é para você, espero que você passe, segura na minha mão que eu te levo até a tua aprovação, certo? Tchau, gente, muito obrigado, beijo!